queridos, seu querido irmão Gleidson de Paula veio aqui hoje para conversar, para tentar fazer você lembrar de onde você veio e tentar fazer com que você enxergue boa parte do que está acontecendo nesse momento e do que nós viemos fazer aqui nesse lindo planeta azul. Bom, fazia um tempo que eu não trazia essas reflexões e eu senti hoje a necessidade de trazer, pelo fato de estarmos vivendo um momento tão especial dentro dessa transição do nosso planeta. Queridos, tente se lembrar do que você é verdadeiramente. Tente se lembrar da sua expressão maior. Tente se lembrar do que verdadeiramente tem no seu coração. Viver essa experiência no planeta Terra, em Gaia, não é fácil. É uma experiência que nos traz grandes ensinamentos. Ensinamentos esses que fazem com que a gente evolua como um ser. Aqui é a escola mais difícil de todas. É o planeta mais hostil, pois ainda está sob o domínio da não-luz. Mas a libertação deste orbe, a libertação deste planeta está em curso. Ela já está acontecendo. E cada vez mais as pessoas que não conseguem enxergar isso começam a perceber que está acontecendo, que algo está acontecendo. Porque nada é mais como era antes. Tudo mudou. E está se intensificando cada vez mais. E a tendência é que haja uma aceleração bem maior agora, pois muito está a acontecer. Todo esse movimento do que está acontecendo nesse momento serve unicamente a um propósito: despertar. Fazer com que os seres que não conseguem ver que aqui é uma escola, que aqui nós estamos apenas vivendo experiências de aprendizado, serve o propósito de fazer com que as pessoas acordem, com que as pessoas despertem para o que elas são verdadeiramente. E esse despertar, ele é impulsionado por várias questões que vivemos aqui. A gente precisa cada vez mais entender que nós viemos apenas viver experiências. Muitos ainda se prendem em seguir regras criadas por humanos. Humanos esses que tinham o interesse de aprisionar, de controlar, de mandar, de influenciar
a vida dos que aqui estão, sempre com um interesse por trás. Assim foi criado várias regras. A religião, os times de futebol, as crenças que hoje são transmitidas de pais para filhos, de avós para pais, e assim seguimos regras que foram criadas lá atrás até hoje. Imagina quando você descobrir que essas regras, que esse ensinamento que a gente adquiriu por pessoas que amamos, que foi transmitida por pessoas que amamos, elas foram transmitidas a eles também com o intuito de controle, também com o intuito de interesses. E até hoje a gente segue essas regras. E o pior, a gente transmite essas regras aos nossos filhos, aos que amamos. O que nós devemos também lembrar é que os nossos filhos, as crianças, elas não vieram para se adequar a este mundo. Elas não vieram para se adequar a essas regras que aqui existem. As crianças, elas vieram para mudar esse sistema. Por isso que elas não aceitam as coisas de qualquer jeito. Por isso que elas questionam. Por isso que elas perguntam. Por isso que elas preferem fazer do jeitinho dela mesmas. Isso é porque elas estão sendo guiadas pelo coração. Elas estão navegando com a bússola mais exata que existe neste planeta, que é o coração. Elas seguem o coração delas. E nós temos muito a aprender com essas crianças. Nós temos muito a aprender. Por isso que é muito comum a gente ver as crianças protegendo os animais, as crianças se negando a comer carne, dizendo que é um animalzinho. A gente, cada vez mais, vamos começar a perceber essa mudança de comportamento da raça humana como um todo, baseado nesses aprendizados que nós vamos adquirir com essas crianças. E nós precisamos observar cada vez mais, porque muita coisa está acontecendo, mesmo que a gente não consiga perceber. Muita coisa está acontecendo, muita coisa. E nós precisamos cada vez mais entender e buscar compreender, buscar seguir o nosso coração. No meio de tantos movimentos que nós assistimos, de mudanças e de acontecimentos, nós precisamos cada vez mais buscar nos conectar com o nosso coração, buscar mergulhar dentro de nós mesmos, interiorizar, calar um pouco esse barulho que vem de fora, para poder trabalhar o aprendizado e o entendimento do que vem de dentro. Nós não somos seres desconectados do Pai. Nós estamos conectados com a fonte. Nós só esquecemos como faz para ouvir. E nesse momento nós estamos sendo convidados a reaprender,
a lembrar como ouvir o coração, como ouvir a mensagem que vem de dentro, a mensagem que vem da fonte. E é necessário a gente calar um pouco esse barulho externo. Apesar de que tudo hoje em dia é muito tecnológico, mas essa via de comunicação, ela é única. Ou você envia, ou você recebe. Você não consegue falar e ouvir ao mesmo tempo. Então você precisa calar. Você precisa silenciar o barulho externo e mergulhar dentro de você, para você poder conseguir ouvir o que está vindo. É assim que funciona a comunicação com a fonte criadora, com Deus, com os mentores, com a equipe do alto. Equipe do alto, essa que não tem interesse, que não quer nada de você, a não ser te ajudar a lembrar quem você é verdadeiramente, a semente divina que você é, representação divina, caminhando na superfície deste planeta. É apenas isso que eles querem, que você lembre que você é amor, que você lembre que você é luz, que você lembre que você é a representação crística, divina, neste planeta. É apenas isso que eles querem. O grande problema da humanidade é porque ainda estão aguardando salvadores. Ainda estão esperando uma equipe do alto descer para salvar. Nossa! Imaginem quando descobrirem que a equipe que tinha que descer para salvar já desceu. Imaginem quando descobrirem que os salvadores somos nós mesmos, que nós somos a equipe que desceu para libertar esse planeta e que nós estamos apenas perdendo tempo de braços cruzados, aguardando os salvadores chegarem. Queridos, nós temos tudo que nós necessitamos para fazer a mudança agora. Nós temos o ar nos nossos pulmões, nós temos a sabedoria divina de conseguir enxergar, de conseguir ver, de conseguir perceber. Nós só precisamos lembrar como é que usa esses sistemas de orientações que existe nessa nave, que é o corpo humano. Você precisa se observar para você aprender como usa isso, para você entender como usa isso. Ainda hoje, apesar de tudo estar tão moderno, ainda existe muita gente tentando se tornar o centro de orientação dos outros. Quando o que precisamos aprender é nós tornarmos mestres de nós mesmos. Aprender que o verdadeiro mestre que você deve seguir é você mesmo. É o seu coração. O desejo que você sente de você mesmo. O desejo que você sente de cultivar o amor em você. Buscar se orientar com o que vem do seu coração.
Porque assim não corre o risco de você estar sendo controlado pelo interesse e pelo desejo dos outros, que nem sempre é o interesse e o desejo de amor, de sinceridade, de leveza. Muitas das vezes, o interesse dos outros está pautado na ganância, no egoísmo, no controle, boa parte das vezes no interesse material. Quando um ser evolui, ele entende que ainda é necessário olhar para o lado do material, porque a sobrevivência nesse planeta depende disso. Mas ele entende também que tudo tem que ser com equilíbrio. E ele entende também que quando ele pega mais do que o que ele necessita, vai faltar para alguém. Ele entende isso. Um ser evoluído entende isso. E é necessário que nós possamos também entender essa mensagem. Porque assim, você deixa de pensar um pouco só em você e você passa a pensar no próximo, no outro. Se nós pararmos um pouquinho para pensar, nós vamos chegar à conclusão de que o ser mais evoluído que já caminhou na superfície desse planeta nos ensinou isso o tempo todo. Foi o que Sananda, Jesus, nos ensinou a caminharmos olhando para todos, sendo bondosas, sendo amorosas, sendo compreensivos, tendo paciência com nós mesmos e com os outros. Queridos, cada vez mais vai ser mais comum a gente ver as pessoas demonstrando o seu lado sombra. Isso faz parte da cura. Isso faz parte da cura. Eu, como um curandeiro, tenho aprendido isso. Que para a cura se manifestar, é necessário que as sombras venham à superfície. É necessário que a ferida se exponha para que possa ser curado. Esse é um processo de cura. E nesses tempos em que vivemos, em que a verdade ela passa a ser forçada a se mostrar, é o momento em que nós vamos começar a enxergar e assistir cada vez mais a doença do outro se manifestando, as feridas sangrando. E é nesse momento em que nós vamos começar a enxergar muita dor. A dor do outro, a nossa própria dor, a manifestação disso. Tudo isso é um processo de cura. É um processo de evolução. Como você vai melhorar em alguma área em que você tem uma debilidade, se você continuar conseguindo enganar o outro? Se você continuar conseguindo enganar você mesmo? Então é necessário que dê errado em algum momento. Sabe o que veio na minha cabeça nesse momento? Me veio uma lembrança da minha adolescência.
Em um certo momento da minha adolescência, eu comecei a caminhar com alguns amigos que tinham costumes que não eram corretos. E eu lembro que esses amigos costumavam entrar em supermercado para furtar besteiras, bobagens, coisas de adolescente, de criança, furtar bombons, furtar amendoim, coisas bobas. E eu lembro que uma vez, convidado por esses amigos, eu fui junto com eles. E quando eu cheguei no supermercado, muito nervoso, eu tentei pegar um objeto, tentei pegar um pacote de bombons. E eu lembro que eu fiquei tão nervoso, e eu percebi que um rapaz tinha visto. Naquele momento, eu sabia que eu tinha feito coisa errada. E eu tirei do bolso o que eu tinha guardado e coloquei no lugar, seguindo o meu coração. Eu lembro da sensação de quando eu fiz isso, quando eu tirei e devolvi. Eu senti um alívio tão grande. Nossa! Foi um alívio tão grande que eu não estava mais sentindo o peso da culpa. Eu não estava mais sentindo medo, porque eu já não estava mais fazendo algo errado. E quando eu me dirigi para sair do supermercado, tendo a consciência de que aquele caminho era errado, eu fui abordado pela segurança do supermercado. E eles disseram que eu tinha furtado. Eu falei para eles que não. Aí eles perguntaram se eles poderiam levantar minha camisa e me revistar. Eu falei que sim. E aí eles fizeram e não encontraram nada. Me pediram desculpas e disseram que eu podia ir. Eu fui. Nesse dia, todos os meus amigos, os coleguinhas da infância, foram pegos. E qual é a reflexão disso tudo? Para você entender. Naquele dia, eu tive a maior lição da minha vida. Naquele dia, eu entendi que fazer algo errado não estava apenas errado. Eu ia ter que lidar com o peso da culpa. Eu ia ter que lidar com aquele desconforto que eu tinha experimentado momentaneamente. Mas eu também aprendi que se eu tivesse tido sucesso naquilo, talvez hoje eu não estaria aqui onde eu estou. Com o entendimento que eu tenho, com a consciência que eu tenho. O que isso tudo quer dizer? Que quando nós estamos fazendo algo errado, e nós sabemos que é errado, a tendência é a gente continuar fazendo enquanto a gente estiver tendo sucesso. E alguns insistem, mesmo não tendo mais sucesso, né? Traições, infidelidade, mentiras, manipulação e tantas outras coisas. Irmão, por que você está falando dessas coisas? Por que você está tocando nesse assunto? Porque é dessa forma que a cura está acontecendo, trazendo à tona e à superfície todos os nossos pontos de melhorias, todas as áreas na qual nós precisamos melhorar, todas elas.
Se você for parar para pensar e observar, isso já está acontecendo. A grande questão é que você não tinha conseguido perceber isso. Você não tinha conseguido perceber. Cada vez mais, daqui por diante, esses tipos de atitude vão ser trazidas à superfície. Vai ser mostrado. Então, se você ainda não entendeu que daqui para frente você não vai mais ter sucesso nesses atos, porque ninguém mais vai ter. Quem ainda pratica esse tipo de comportamento vai começar a perceber. Ele vai ser descoberto, ele vai vir à tona, ele vai vir à superfície. Então a mensagem de hoje é para que você possa entender que isso faz parte do processo de libertação deste planeta, que isso faz parte do processo de cura do planeta e dos seres que aqui estão. Ele faz parte do processo evolutivo de todos. Então, um conselho do seu irmão: trabalhe sua melhoria. Trabalhe isso em você. Corrija suas falhas. Corrija agora, pois não há mais tempo. Não há mais tempo para continuar navegando nisso. Agora, daqui para frente, só há tempo para o amor. Só há tempo para amar. Só há tempo para a felicidade, para a alegria. Só há espaço para essas vibrações elevadas de coisas positivas. Então, tudo que causa desconforto, tudo que causa dor, tudo que causa insegurança, tudo que causa feridas, não vai mais se manter por muito tempo. Então, por que cultivar essas energias? Por que ainda praticar atos que gerem essas energias? Pense, reflita sobre isso. Faça uma anotação. Coloque no papel tudo que te gera essas energias de baixa vibração. Coloque no papel tudo que te gera esses sentimentos de tristeza. Você pode chegar à conclusão que muitos desses atos são prazerosos, mas logo em seguida eles te preenchem dessa dor. Eles te preenchem dessa frequência energética de sofrimento. Então, reflita sobre isso também. Busque trabalhar o seu processo de melhoria. É o momento de você dar atenção para a sua cura, para curar as suas feridas, para curar as atitudes que ainda te ferem. E assim trabalhar a autossabotagem. Existe apenas um ser neste planeta que tem a capacidade de te prejudicar, de te machucar, de te gerar dor e sofrimento. Um único ser. Você. Você tem essa capacidade. Quando você começa a enxergar isso,
e você começa a trabalhar as suas atitudes, tudo muda. A vida muda. Lembre-se, queridos, não há mudança de resultado se não houver mudança de comportamento. Precisa mudar o comportamento para que mude o resultado. Se algo não está te agradando na tua vida, avalie, investigue quais são as atitudes que você está tendo que estão te trazendo esse resultado que não te agrada mais. E trabalhe isso em você. Trabalhe. Você vai ver que tudo vai mudar. Não há mudança de resultado se não houver mudança de comportamento. Mude o comportamento, que você verá o resultado também mudando. E assim você vai estar se curando. E assim você vai estar evoluindo. E assim você vai estar ascensionando. Essa é a mensagem de um curandeiro para você. Muito amor, muita paz, muita luz na sua vida, na vida das pessoas que você ama, na vida de seus familiares, na vida de seus filhos, na vida de seus vizinhos, na vida de todos que te cercam e que te rodeiam. Gratidão, queridos. Gratidão. Gratidão por terem aceitado o chamado de Sananda e terem descido para fazer parte desse momento tão especial, desse planeta lindo que é Gaia. Namastê. Tenha um bom dia e um excelente final de semana. Vamos que vamos. Nós estamos juntos até depois do final. Curso online Mesa Radiônica de Saint Germain. Torne-se um terapeuta e ajude a curar o mundo. Namastê. Obrigada a todos que acompanham o canal. Não se esqueça de curtir e compartilhar. E aos que estão chegando agora, eu peço que se inscrevam e ativem as notificações para continuarem a receber nossas mensagens. Gratidão, Ascensão Planetária.